Ninguém naquele pequeno restaurante do centro, numa sexta-feira à noite, esperava que o homem tranquilo de camisa gasta fosse o único a se levantar. Quando um copo foi deliberadamente derrubado no chão e uma voz cheia de desprezo ordenou que uma jovem garçonete se ajoelhasse, todos os adultos na sala desviaram o olhar. Eles estudaram seus cardápios, verificaram a hora, encontraram algo urgente à distância. Mas Lucas Silva pousou o garfo lentamente, olhou para seu filho de 6 anos e afastou a cadeira. O que paralisou a sala inteira não foi sua coragem. Foi a mulher que entrou pela porta momentos depois, fixou os olhos na garçonete, ainda ajoelhada no chão de azulejos, e disse 2 palavras suavemente numa sala que havia ficado completamente em silêncio. Mana, fica até o fim. Você não vai acreditar no que acontece quando o verdadeiro poder encontra a dignidade humana. O restaurante chamava-se Meridiano. Não era sofisticado nem decadente, apenas o tipo de lugar onde a iluminação era quente o suficiente para perdoar uma semana longa e as porções eram generosas o suficiente para justificar a viagem ao centro. Nas noites de sexta-feira, enchia rapidamente. Famílias com crianças inquietas, trabalhadores de escritório relaxando as gravatas, casais dividindo uma garrafa de vinho da casa, porque ainda não podiam pagar algo melhor. Lucas Silva sentou-se em um canto com seu filho Pedro, o tipo de mesa que a maioria das pessoas ignorava porque ficava perto do corredor de serviço, de onde vazavam os sons da cozinha e a corrente de ar de uma janela mal vedada ocasionalmente agitava os guardanapos de papel. Lucas a havia escolhido deliberadamente. Ele sempre escolhia assentos assim, posições onde suas costas ficavam contra a parede e a sala se abria à sua frente. Um hábito de anos de engenharia de sistemas, quando ler um ambiente antes que falhasse era a diferença entre uma solução limpa e uma em cascata. Ele tinha 27 anos e parecia alguns anos mais velho. Não de privações exatamente, mas do tipo específico de peso que se assenta num homem que tem lidado com tudo sozinho por tempo demais. Desde que sua esposa havia partido, quando Pedro tinha apenas 2 anos, Lucas reconfigurou toda a sua existência em torno dos horários de sono do filho, das buscas na escola, dos panquecas de sábado de manhã e da arquitetura, não dita de fazer uma criança se sentir segura num mundo que já havia se mostrado não confiável. Seu trabalho freelancer em sistemas de rede pagava o aluguel e mantinha a geladeira abastecida. Mas o jantar de sexta-feira no Meridiano era um ritual, um dos poucos luxos que ele se permitia. Um canto, uma boa massa e 1 hora observando a cidade se mover ao redor deles. Pedro sentou-se à sua frente, comendo metodicamente, ocasionalmente olhando pela sala com a quietude atenciosa que sempre deixava Lucas simultaneamente orgulhoso e um pouco inquieto, como se seu filho tivesse herdado uma versão de seu próprio instinto, ajustada a uma frequência mais fina. Sofia Monteiro movia-se entre as mesas com a economia de movimento particular de alguém que aprendeu a ser eficiente porque a exaustão não deixava margem para o desperdício. Ela tinha 24 anos, com olhos escuros e mãos que permaneciam firmes mesmo quando o resto dela claramente queria parar. Seu uniforme estava impecável, seu rabo de cavalo arrumado, mas havia algo por trás de sua expressão, não tristeza exatamente, mas como a supressão disciplinada dela, que Lucas notou da mesma forma que notava um sistema, rodando um processo a mais, um leve atraso, uma pequena sobrecarga que ainda não se tornara um problema visível. Uma colega de trabalho murmurou algo para a recepcionista perto do caixa e as palavras flutuaram no silêncio entre as mesas. 3º turno seguido e ela nunca diz não. Sofia não ouviu. Ou se ouviu, não deu nenhum sinal, apenas encheu um copo de água com a concentração de alguém que decidira que fazer pequenas coisas bem era a única coisa que mantinha a estrutura maior unida. Ela sorriu quando pegou o pedido de Lucas e Pedro. Um sorriso verdadeiro. Não a versão encenada da indústria da hospitalidade, mas o breve e genuíno tipo que acontece quando uma criança diz por favor e o faz com sinceridade. Pedro a agradeceu cuidadosamente, da maneira que Lucas o ensinara, e Sofia olhou para o menino por um momento, como se reconhecesse algo em sua educação que lhe importava pessoalmente.
Então o sorriso desapareceu e ela voltou a gerenciar 6 mesas simultaneamente, navegando por uma festa difícil na mesa do fundo com uma graça que combinava com seu nome. Absorvendo pequenos insultos, uma queixa sobre a temperatura de uma sopa que chegara perfeitamente quente, uma exigência para refazer um pedido que havia sido feito exatamente como declarado. Com a paciência controlada de alguém que entendia que a paz daquela noite dependia inteiramente de sua capacidade de permanecer invisível. Vitor Neves chegou às 20h15 com a energia de um homem que nunca, em sua vida adulta, esperou por nada. Ele tinha 45 anos, ombros largos, com o tipo de rosto que deve ter sido bonito um dia e que se transformou em algo mais duro, uma mandíbula perpetuamente cerrada, olhos que se moviam sobre as pessoas da mesma forma que se moveriam sobre móveis, avaliando utilidade em vez de humanidade. Ele usava um blazer grafite sobre uma camisa de colarinho aberto, a casualidade calculada de alguém que queria que você soubesse que ele era importante o suficiente para não se vestir para você. 2 associados o seguiam a uma pequena distância, não exatamente guarda-costas, não exatamente amigos, ocupando o ambíguo meio-termo de homens cujo trabalho era concordar e testemunhar. O gerente Carlos, um homem corpulento de 50 anos, que usava sua ansiedade da mesma forma que outros homens usavam perfume, um pouco demais, impossível de ignorar, apareceu do corredor de trás segundos após a chegada de Vitor, ajeitando seu paletó e estendendo a mão com o calor excessivo de alguém fazendo um pagamento de boa vontade. A melhor mesa, aquela perto da janela com a melhor luz, havia sido reservada para Vitor, e Carlos o guiou pessoalmente até ela com uma deferência que beirava a performance. No caminho de volta para a cozinha, Carlos parou 2 garçons e disse discretamente, mas com a pressão inconfundível de uma ordem disfarçada de conselho, que o Sr. Neves era um grande investidor com um relacionamento com o grupo proprietário, e que qualquer reclamação de sua mesa seria tratada como uma falha pessoal. Um dos garçons que ele parou era Sofia. Ela ouviu, assentiu uma vez e seguiu em direção à mesa de Vitor sem mudar sua expressão. Embora Lucas, de seu canto, observasse o leve ajuste em seus ombros, um acerto, abraçando a maneira como uma pessoa se estabiliza antes de levantar algo mais pesado do que esperava. Os primeiros 15 minutos na mesa de Vitor Neves foram uma aula magistral na aplicação do poder através do desprezo. Ele mandou a água de volta porque tinha gelo, quando ele não havia especificado gelo. Depois mandou a substituição de volta porque estava insuficientemente fria, uma impossibilidade lógica que ele ou não notou ou não se importou. Ele perguntou a Sofia 2 vezes se ela realmente havia anotado seu pedido, não como uma pergunta genuína, mas como uma afirmação, a implicação sendo que alguém como ela, de avental em um restaurante como aquele, provavelmente não poderia ser confiada com uma tarefa simples. Quando ela colocou uma cesta de pão, ele a moveu 2 centímetros para a esquerda, sem reconhecer sua presença, como se estivesse ajustando um adereço em vez de responder a uma pessoa. Seus associados comeram em silêncio e não disseram nada, exibindo a vacuidade moral particular de homens que decidiram que o que seu empregador acha divertido não é da conta deles. Você realmente sabe o que significa ao ponto? Vitor disse alto o suficiente para que a mesa adjacente se virasse e então, percebendo a temperatura social, se virasse de volta. Sofia explicou breve e corretamente como seria o preparo da cozinha. E Vitor disse, eu vou acreditar quando vir, e manteve o olhar dela por meio segundo a mais do que o necessário, apenas o suficiente para deixar explícita a diferença de poder, para lembrá-la de que a lacuna entre eles não era incidental, mas estrutural. Do outro lado da sala, Lucas observava Pedro observando a interação. Seu filho parara de comer. Ele tinha 6 anos e possuía a quietude focada de uma criança que entendia que algo errado estava acontecendo e procurava a regra que o explicava, da mesma forma que procurava regras que explicavam por que o céu ficava laranja ao anoitecer ou por que certos cães latiam para o nada. Lucas serviu outro copo de água para Pedro e disse baixinho, termine sua massa. Mas seus próprios olhos voltaram para a mesa do canto, e algo em seu peito começara a apertar, como acontecia quando ele revisava um sistema
e encontrava o erro que estava prestes a fazer tudo falhar. O copo havia sido colocado, como Sofia depois confirmou a quem perguntasse, exatamente na posição descrita pelo protocolo de serviço padrão do restaurante. Canto superior direito da travessa, 2 centímetros da faca. Ela o colocara ali no momento em que Vitor estava no meio de uma frase em uma conversa sobre um negócio imobiliário, cujo valor ele referenciava com o prazer específico de um homem que quer que você se sinta pequeno em comparação. Ele se virou, olhou para o copo e, com um movimento suave e deliberado das costas da mão, derrubou-o da mesa. O som dele batendo no azulejo, não quebrando, não explodindo, apenas atingindo o chão com um estalo pesado e humilhante, atravessou uma dúzia de conversas simultâneas e deixou um silêncio atrás de si como uma cortina caída. A água se espalhou pelo azulejo em um arco crescente. Vitor olhou para ela, depois olhou para Sofia e disse com a precisão silenciosa de alguém que praticou esse tipo particular de crueldade: "Olhe o que você fez." 2 mesas próximas ficaram completamente imóveis. Uma mulher no bar virou-se no banco para olhar, depois virou-se de volta. Ninguém falou. Ajoelhe-se e limpe. Ele não levantou a voz. Não precisava. A autoridade em seu tom era a autoridade de alguém que já havia dado esse tipo de instrução antes e nunca fora contrariado. Sofia olhou para ele por um segundo inteiro. E naquele segundo, algo se moveu em seu rosto. Não desafio, não exatamente, mas o fantasma de uma pessoa decidindo se ela ainda era a pessoa que fora naquela manhã. E então ela se curvou e pegou o copo. E como havia água por toda parte, e a única opção disponível para ela naquele momento era o pano de serviço em sua cintura, ela se ajoelhou. A sala observava. Uma mesa de 4 perto da entrada trocou olhares. Um homem de terno no bar apertou os lábios e encarou seu copo. O gerente Carlos apareceu do corredor de serviço, avaliou a cena com o cálculo rápido de alguém pesando 2 custos diferentes e recuou sem uma palavra. Vitor Neves olhou para Sofia ajoelhada no chão de azulejos e pegou seu telefone. Lucas Silva afastou a cadeira. A voz de Pedro era um sussurro, mas carregava pela mesa com a clareza particular de uma criança que ainda não sabe modular o volume da verdade. "Pai", ele disse, "por que ninguém a está ajudando?" Lucas olhou para seu filho, o rosto pequeno e sério, a confusão nele que era também, sob a confusão, uma pergunta sobre a confiabilidade do mundo. E então ele olhou ao redor da sala, 14 mesas ocupadas, uma dúzia de homens e mulheres adultos que cada um à sua maneira haviam encontrado outra coisa para atender. Um barman limpando um copo com grande concentração, uma recepcionista estudando a tela de reservas, as costas do gerente Carlos desaparecendo pelo corredor de serviço com a covardia de um homem que decidira que seu trabalho era garantir que o restaurante funcionasse, não que as pessoas dentro dele fossem tratadas como pessoas. Sofia ainda estava no chão. Ele já havia visto isso antes. Não em restaurantes, ou não apenas em restaurantes, mas nas salas de conferência de paredes de vidro da empresa de tecnologia, onde ele passou 4 anos construindo sistemas que continham mais dados do que a maioria dos pequenos países. Onde o silêncio em torno de uma injustiça não era passivo, mas ativo. Um consenso mantido pelo alto interesse mútuo, o acordo compartilhado de desviar o olhar para que ninguém tivesse que pagar o custo de olhar para frente. Ele havia feito parte desse silêncio uma vez, no início de sua carreira, quando disse a si mesmo que falar não era seu lugar, e que outra pessoa diria algo, e ele viveu com essa decisão da mesma forma que se vive com uma fratura capilar. Não quebrada exatamente, mas alterada. Uma mudança estrutural que se sente toda vez que a pressão é aplicada. Ele não faria essa escolha novamente. Nem aqui, nem na frente de Pedro. Ele se levantou. Caminhou até a mesa de Vitor Neves a um ritmo suficientemente descontraído para sugerir que não estava com medo e suficientemente deliberado para deixar claro que não era acidental. Não levantou a voz, não encenou raiva. Ele disse, dirigindo-se não a Vitor, mas a Sofia: "Aquele copo foi colocado corretamente. Eu estava observando." As palavras eram simples e específicas, e tinham a qualidade de uma constatação técnica, em vez de um apelo emocional.
E por causa dessa qualidade, elas atravessaram o ruído ambiente da autoridade de Vitor com mais precisão do que um grito teria feito. Sofia ergueu o olhar do chão, e algo em seu rosto, a compostura que ela mantivera tão cuidadosamente pela maior parte de uma hora, mudou, não para a angústia, mas para a vulnerabilidade específica e inconfundível de uma pessoa que não esperava ser vista, que decidira que ninguém a veria, e que de repente se viu confrontada com o fato de que estava errada. Vitor Neves se virou para olhar Lucas, da mesma forma que um homem se vira para olhar um barulho que interrompeu algo importante, uma rotação lenta, um leve estreitamento dos olhos, o desdobramento completo da tecnologia social da demissão. Com licença. As duas palavras não eram uma pergunta, eram um perímetro, uma clara marcação de território, uma afirmação de que essa conversa já havia sido decidida pelo simples fato de quem era Vitor Neves e quem Lucas Silva parecia ser. Um homem de camisa barata, sem reserva naquela mesa, sem blazer, sem nenhum dos sinais visíveis que o teriam autorizado a falar. Lucas ficou com as mãos soltas ao lado do corpo, nem agressivo, nem deferente. A postura física de alguém que decidiu que está exatamente onde deveria estar e disse: "Eu sou alguém que viu o que aconteceu, e não foi um acidente." Os dois associados de Vitor pararam de comer. As mesas adjacentes ficaram completamente em silêncio. O barman pousou seu copo. "Ela deixou cair", disse Vitor, com a finalidade de um homem que nunca teve uma versão dos fatos contestada e não pretendia começar agora. "Eu estava olhando diretamente para a mesa", disse Lucas. "O copo estava colocado corretamente. Você o moveu." A frase não era uma acusação no sentido emocional, era uma declaração de fato observado, proferida sem drama. E a falta de drama era de alguma forma mais condenatória do que a raiva teria sido, porque removia a possibilidade de enquadrar o desafio de Lucas como um ataque pessoal ou uma reação exagerada. Vitor o olhou por 3 segundos, tempo suficiente para deixar claro que uma avaliação estava sendo conduzida, e então ele sorriu. O sorriso de um homem que decidiu que a maneira mais rápida de acabar com um inconveniente é minimizá-lo. "E quem exatamente é você?" "Meu nome não importa", disse Lucas. "O que importa é que ela estava fazendo o trabalho dela corretamente, e o que você acabou de fazer não foi um erro, e não foi culpa dela, e todo mundo nesta sala sabe disso." Ele disse isso sem veneno, mas com a certeza limpa de um homem que passou anos construindo sistemas, nos quais a precisão não era opcional, onde um erro mal classificado causava cascatas, onde a recusa em chamar um problema pelo nome correto não era polidez, mas negligência. Vitor recostou-se na cadeira e exibiu divertimento para seus associados. Um leve balançar de cabeça que comunicava a comédia de um ninguém se inserindo na hierarquia natural das coisas. "Eu sou um cliente", ele disse. "Tenho uma reclamação sobre o serviço." "Sua reclamação é que o copo foi colocado na posição correta", disse Lucas. "Isso não é uma reclamação, isso é uma preferência, e preferências não dão a ninguém o direito de..." Ele fez uma pausa, e a pausa foi exata. A hesitação de alguém escolhendo uma palavra precisa, degradar a pessoa que o está servindo. A palavra aterrissou de forma diferente do que Vitor esperava. Não porque fosse alta, não era, mas porque nomeou a coisa exatamente. E uma vez que uma coisa é nomeada exatamente, a performance de sua inocência se torna indisponível. O casal na mesa mais próxima trocou olhares. Uma mulher em uma mesa de 3 disse algo baixinho para sua acompanhante, e sua acompanhante assentiu. Sofia havia se levantado enquanto essa troca acontecia, e ela estava agora com o pano de serviço ainda na mão, sem falar, observando Lucas da mesma forma que as pessoas observam algo que não tem certeza se é real ainda, porque sua experiência as treinou para não confiar. Vitor Neves disse com uma aspereza que não estava ali antes: "Você não tem ideia com quem está falando." E Lucas disse com a mesma calma medida: "Eu sei exatamente o que estou vendo." O gerente Carlos materializou-se ao lado de Lucas com a velocidade de um homem que observava de uma distância estratégica. Ele estava suando,
e seu sorriso tinha o desespero ofuscante de alguém que sabe que está perdendo o controle de uma situação que deveria ter evitado. Senhor, ele disse a Lucas baixinho, mas com enorme urgência, vou ter que pedir que você volte para sua mesa. Lucas olhou para ele calmamente. É assim que você resolve isso? Carlos olhou para Vítor, cujo rosto havia assumido a paciência fria de alguém que se lembraria disso. O Sr. Neves não é importante. Eu ouvi o briefing, disse Lucas. Ele não foi indelicado. Apenas disse plenamente. Da mesma forma que se declara um fato que todos na sala já sabem, mas ninguém estava disposto a reconhecer. E a clareza disso fez Carlos estremecer. Eu posso dificultar muito as coisas para você, disse Vítor, dirigindo-se a Lucas agora com o peso total de alguém desembainhando um instrumento que raramente precisa usar diretamente. Eu conheço pessoas em todas as indústrias desta cidade. Conheço pessoas na sua indústria, seja qual for, ele deixou a cláusula no ar. A implicação era que, qualquer que fosse a indústria de Lucas, ela estava abaixo de qualquer preocupação. Se eu quiser garantir que seu nome seja associado a um tipo muito específico de incidente que acompanha uma pessoa por toda a sua vida profissional, posso fazer isso. Já fiz isso antes. Ele disse isso sem raiva, o que o tornava genuinamente ameaçador. O desapego clínico de uma pessoa que vê a ruína como uma ferramenta e não como um crime. Lucas ouviu tudo sem se mover. Então, atrás dele, o pequeno som de tênis no azulejo e uma pequena mão quente encontrou a sua. Pedro havia vindo da mesa deles. Ele estava ao lado do pai de 6 anos, olhando para Vítor Neves, com uma expressão de avaliação descomplicada que uma criança pode produzir porque ainda não aprendeu a fingir entender um comportamento que considera incompreensível. Sua mão estava na mão de Lucas. Lucas olhou para seu filho e depois para Vítor. E algo em sua postura que havia sido cuidadosamente neutra adquiriu uma qualidade diferente. Não mais dura, nem mais quente, mas mais assentada. Completamente e finalmente assentada. A porta da frente abriu às 20h47, e a mulher que entrou fez, sem o constrangimento de alguém chegando a uma sala onde uma cena já estava em andamento. Ela entrou da mesma forma que as pessoas entram em salas que ocupam por direito. E a qualidade de sua chegada foi tal que 3 mesas separadas se viraram para olhar, lá antes que ela desse 4 passos para dentro. Helena Monteiro tinha 28 anos e carregava a autoridade particular de alguém que fora subestimada no início da vida e construíra algo significativo em resposta. Não por amargura exatamente, mas pela energia específica que vem de ser dito que você não pode e de decidir que a resposta mais interessante é provar o contrário com precisão e implacavelmente. Seu casaco era bom, mas não chamativo. Seus olhos percorreram a sala em um único varrido que abrangeu toda a sua geografia, as mesas ocupadas, as posições de serviço, o canto onde um impasse parecia estar em andamento, com a velocidade e a completude de alguém que processa ambientes para viver. O gerente Carlos a reconheceu. O sangue em seu rosto fez algo complicado, uma espécie de escoamento e depois preenchimento. A hidráulica visível de um homem percebendo que a hierarquia dentro da qual ele operava acabara de ser renderizada obsoleta pela chegada de alguém pertencente a uma camada inteiramente diferente dela. Ele deu 2 passos em direção a ela, abriu a boca, e ela levantou uma mão, não rudemente, mas simplesmente definitivamente, e continuou andando. Ela ainda não havia olhado para Vítor. Ela ainda não havia olhado para Lucas. Ela estava olhando para o outro lado da sala, para uma jovem de uniforme de garçonete que estava perto de uma mesa com um pano de serviço na mão e vermelho nos cantos dos olhos. E seu rosto, que estivera composto e medidor desde que ela entrara, mudou completamente de uma forma inconfundível. Ela a conhecia. Ei, Helena disse suavemente, cruzando os últimos 3 metros entre elas sem parar o passo. E a palavra, apesar de sua pequenez, carregava um peso que mudava a acústica da sala. Ela colocou as mãos nos ombros de Sofia e olhou para o rosto dela. Você está bem? A pergunta era direta e particular, embora fosse proferida numa sala com 40 pessoas, e Sofia,
que mantivera a compostura por quase 1 hora de humilhação, que absorvera condescendência e permaneceu de pé, e sorriu, e serviu, e se ajoelhou, e se levantou novamente, quebrou com aquela pergunta. Não dramaticamente. O rosto dela não se desfez, mas seus olhos se encheram, e ela olhou para Helena com a expressão de alguém que estava segurando algo muito pesado por muito tempo e acabara de receber permissão para largar. E a expressão era tão desprotegida que várias pessoas que estavam fingindo não observar pararam de fingir completamente. Vitor Neves disse "Quem?" e depois parou. Ele estava olhando para Helena com a atenção recalculadora de um homem, realizando uma reavaliação de emergência, cruzando seu rosto, sua postura, seu casaco, a reação do gerente Carlos, que havia se posicionado a uma distância respeitosa, e parecia estar experimentando um evento médico de baixo grau, e chegando a um conjunto de conclusões que começaram a parecer, pela expressão em seu rosto, extremamente inconvenientes. Seus associados haviam ficado completamente imóveis. A sala, que funcionava no nível de ruído ambiente de um jantar de sexta-feira, havia chegado ao silêncio específico de um espaço onde todos estão ouvindo e ninguém está disposto a admitir isso. Helena virou-se de Sofia e olhou para Vitor, e o olhar foi direto e sem pressa e completamente sem performance. O olhar de alguém que reuniu os fatos relevantes e agora está determinando a sequência do que vem a seguir. Ela olhou para Lucas primeiro. Você esteve envolvido? Ele assentiu. Uma vez. O que aconteceu? O tom dela não era hostil, era o pedido nivelado e preciso de alguém que queria a informação em sua forma limpa, não filtrada por emoção ou autointeresse. Lucas contou a ela na ordem em que ocorreu e sem editorializar. A colocação do copo, a demissão, o nocaute, o ajoelhar, a ameaça. Ele não disse o que pensava sobre isso. Não adicionou adjetivos ao comportamento de Vitor, nem defendeu qualquer resultado particular. Ele declarou o que havia observado, e a economia de seu relato, sua ausência de escalada, sua recusa em exibir indignação, deu-lhe uma credibilidade que um relato mais emocionalmente investido teria minado. Helena ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela disse, "Obrigada", e olhou para Vitor. Vitor havia recalculado. O sorriso desapareceu. Em seu lugar estava uma exibição de razoabilidade, uma mão ligeiramente levantada, um tom ligeiramente moderado, a posição inicial de um homem que decidiu que a negociação ainda é possível. Claramente houve um mal-entendido, ele disse. Tenho um relacionamento com o grupo proprietário deste restaurante. Sou cliente aqui há 3 anos. Eu sei, disse Helena. E estou perguntando o que aconteceu. A exibição de razoabilidade estagnou. Vitor olhou para seus associados, que olharam para a mesa. Ele olhou para o gerente Carlos, que estava encontrando algo importante para estudar à distância. Sofia estava ao lado de Helena agora, não se escondendo atrás dela, mas ao lado dela, e seu rosto tinha uma qualidade que não tivera na hora anterior. Não triunfante, não irritado, apenas real. O rosto de uma pessoa que parou de gerenciar sua expressão para o conforto de outra pessoa. Vitor disse que a garçonete foi descuidada. E Helena olhou para ele por um momento e depois disse baixinho, "Não, ela não foi." As 2 palavras tinham a finalidade de uma porta fechada. A história de Sofia e Helena Monteiro não era, como o gerente Carlos mais tarde juntaria a partir de fragmentos e contexto, a história que ele esperava. Helena era a CEO de uma empresa de tecnologia de médio porte, 400 funcionários, um portfólio de contratos empresariais, uma reputação na comunidade empresarial por exatidão e integridade. Sofia era sua irmã mais nova por 4 anos. E o fato de Sofia estar trabalhando em turnos de jantar de sexta-feira em um restaurante de médio porte no centro era uma escolha deliberada, mantida em sigilo deliberado, por razões que Sofia havia explicado à sua irmã uma vez e contra as quais Helena havia argumentado e eventualmente aceitado porque havia aprendido lentamente e com algum custo que a coisa que ela não podia realmente dar à sua irmã era a decisão sobre como viver. Sofia havia aceitado o emprego de garçonete 8 meses antes. Ela tinha um diploma.
Tinha uma família que poderia ter proporcionado um tipo de vida completamente diferente, sem exigir que ela ganhasse um centavo. Ela havia rejeitado tudo isso, não por teimosia, não por ressentimento, mas por uma necessidade específica e profundamente arraigada de saber do que era capaz quando as estruturas de apoio não estavam lá, de descobrir as dimensões reais de si mesma antes de carregar qualquer peso que outros já haviam construído. Seus colegas de trabalho não sabiam, seu gerente não sabia, não até Helena entrar. Ela havia dado um sobrenome diferente em sua inscrição, o nome de uma avó materna, e usava sua competência como camuflagem, o que funcionou precisamente porque as pessoas que a contratavam não procuravam nada além das habilidades que o trabalho exigia. Ela dividia seus ganhos entre o aluguel e um fundo de alfabetização financeira que estava construindo para estudantes universitários de primeira geração, um projeto em que trabalhava em sua mesa de cozinha após turnos duplos, e nas noites em que não dormia o suficiente, ela dizia a si mesma que era um investimento na pessoa que ela seria quando terminasse, provando o ponto que precisava provar. Ela não imaginara que provar isso seria assim. Helena sabia onde Sofia trabalhava há 3 meses. Ela não a visitara, não ligara, não enviara nada que indicasse que sabia. Por que honrar os termos de seu acordo, o direito de Sofia à sua própria privacidade, sua própria aprovação, fora para Helena a forma mais difícil de respeito que ela já praticara. Mas alguém em seu escritório havia mencionado o restaurante de passagem naquela tarde, durante uma conversa sobre um jantar de cliente, e algo havia se movido em seu peito, como um fio solto encontrando contato. E ela havia dirigido para o centro às 8h30, sem conseguir explicar por quê, dizendo a si mesma que iria apenas verificar, apenas uma vez, se tudo estava bem. O que ela encontrou não estava bem. Ela estava na sala agora e sentia 2 coisas com a mesma força. A raiva limpa e funcional de uma pessoa que identificou um erro e pretende corrigi-lo. E a emoção mais antiga e menos confortável de uma mulher que passou anos construindo poder como forma de proteção para si mesma, para sua irmã, para todos que amava, e estava confrontando os limites do que esse poder poderia realmente fazer quando o dano já havia acontecido. Ela própria havia sido subestimada, não em restaurantes, ou não apenas em restaurantes, mas nas salas de conferência e nas conversas sobre financiamento, onde uma jovem com um pitch deck e nenhuma rede existente encontrava o ceticismo específico que nada tem a ver com a qualidade da ideia e tudo a ver com a categoria da pessoa que a apresenta. Ela superou isso construindo algo que não podia ser discutido, fazendo com que os resultados falassem tão alto que o ceticismo inicial se tornou embaraçoso para aqueles que o haviam expressado. Mas esse processo levou anos e exigiu um tipo de resistência interna que ela pagou pessoalmente. E ver Sofia no chão de um restaurante ativou uma tristeza que não era apenas sobre aquela noite, mas sobre tudo aquilo, sobre quanto tempo o mundo levava para tratar certas pessoas como pessoas. Carlos havia se aproximado o suficiente para sugerir em voz baixa que ele poderia ter Vítor escoltado para fora imediatamente. Helena olhou para ele e balançou a cabeça. Não porque quisesse proteger Vítor, mas porque reconheceu a oferta pelo que era. A rota mais rápida disponível para a aparência de resolução, e ela não queria a aparência de resolução. Ela queria a coisa em si. O restaurante tem um processo formal para reclamações de comportamento de clientes. Ela disse em um tom dirigido a Carlos, mas audível para a sala. Gostaria que esse processo fosse seguido. Hoje, por escrito, com registro. Carlos piscou. Este não era o resultado para o qual ele estava gerenciando. Ele estava gerenciando para a saída rápida, a refeição gratuita e o pedido de desculpas que permitiria a todos sair com uma história que pudessem contar a si mesmos. Claro, ele disse, porque não havia alternativa disponível. Vítor começou. Acho que podemos resolver isso. E Helena disse. Não vamos resolver. Vamos documentar. A distinção pairou no ar. Então ela se virou para a sala, não encenando, não se dirigindo a ela como uma audiência, mas simplesmente falando em um volume maior do que uma conversa particular, porque a situação era maior do que uma particular. Minha empresa organizou eventos para clientes aqui 2 vezes este ano.
ela disse. Vou informar nossa coordenadora de eventos que não agendaremos eventos futuros em locais onde os convidados são tratados dessa forma. Não pedirei a mais ninguém que faça o mesmo, mas direi publicamente que há padrões de conduta humana que considero inegociáveis em todos os contextos onde o nome da minha empresa está presente. Não foi um discurso, foi uma declaração de política. Tinha a mesma qualidade do desafio de Lucas no início da noite. Não encenava a moralidade, apenas a aplicava em linguagem simples, sem floreios. Vitor Neves sentou-se em sua cadeira, e pela primeira vez em toda a noite, seu rosto não tinha uma resposta pronta. O casal na mesa ao lado se olhou com o olhar que as pessoas trocam quando testemunham algo de que se lembrarão. O cálculo financeiro alcançou Vitor Neves em algum lugar entre a declaração de Helena e o momento em que ele viu Carlos desaparecer para recuperar a documentação da reclamação. A empresa de Helena não era enorme, mas seus contratos eram visíveis. Sua reputação era específica, e a decisão de sua CEO sobre onde realizar eventos de clientes valia algo em torno de 30 a 40 mil dólares anuais para o grupo de restaurantes, um número que seria citado no relatório de Carlos à diretoria pela manhã. Mais significativamente, Helena fazia parte do conselho de uma associação industrial regional, cujos membros representavam um gasto anual coletivo em vários locais de hospitalidade que fazia o patrocínio de Vitor parecer um erro de arredondamento. Vitor, ao longo da noite, havia se entendido como a pessoa mais poderosa na sala. Ele estava recalibrando essa compreensão agora com o desespero específico de um homem que apostou sua posição em informações que se revelaram incompletas. Ele se levantou, dirigiu seu pedido de desculpas a Sofia primeiro, e Lucas notou, com a avaliação distante de alguém lendo um código, que não foi um bom pedido de desculpas. Foi a forma de um pedido de desculpas gerado por uma pessoa que entendeu que um pedido de desculpas era exigido e estava produzindo um de acordo com a especificação, com o resultado de que tinha todos os elementos estruturais e nenhum conteúdo humano. Talvez eu tenha sido mais abrupto do que a situação justificava, ele disse. Se você se ofendeu. Sofia disse. Não me ofendi, você a deu. Ela disse baixinho, sem crueldade. E a precisão da distinção, receptor passivo versus fonte ativa, parou Vitor no meio de uma frase e a deixou inacabada. Ele olhou para ela como se a visse pela primeira vez, o que, da única forma que importava, era preciso. Sofia colocou o pano de serviço na beirada da mesa, cuidadosamente. Da mesma forma que se coloca algo que se carrega por tempo demais. Ela olhou para Vitor e depois para a sala. Não para toda ela, apenas para os rostos visíveis, aqueles que se viraram e não voltaram. E ela disse em uma voz que era baixa, mas completamente firme. Eu tenho feito este trabalho por 8 meses. Fui derrubada, ignorada, chamada pelo nome errado de propósito e mandada sorrir mais por homens que haviam esvaziado seus modos em algum lugar antes de chegarem à minha mesa. Eu continuei fazendo o trabalho bem, não porque não tinha opções, mas porque escolhi estar aqui e escolhi levar isso a sério. E eu não sou menos pessoa por causa do que faço para pagar meu aluguel. A sala ouviu isso. Uma mulher perto do bar parou de fingir olhar para o telefone. Não quero um pedido de desculpas que você está dando porque tem medo das consequências, disse Sofia, olhando diretamente para Vitor. Só quero que você entenda que eu sou uma pessoa. É só isso. Não uma categoria, não uma reclamação para gerenciar, não algo que você tira do caminho quando quer ajustar a mobília. Uma pessoa. A simplicidade da declaração tinha a qualidade que as coisas simples e verdadeiras às vezes têm em salas onde performances complicadas acontecem por tempo demais. Ela limpou o ar, fez o ruído circundante parecer oco em comparação. Vitor Neves olhou para os seus sapatos. Não teatralmente, não de forma calculada. Ele apenas olhou para baixo. E no olhar para baixo, havia algo que poderia ter sido o começo de uma coisa real, se uma coisa real ainda estivesse disponível para ele depois de tudo o que o precedera. Lucas havia pegado Pedro na mesa, a massa terminada, o copo de água vazio, a conta já paga com a recepcionista enquanto Helena fazia sua declaração.
e ele estava indo para a porta quando Helena se virou e o viu saindo. Ele não fez um alarde, não se dirigiu à sala, não buscou validação, não se posicionou perto da resolução da cena para absorver qualquer parte de seu crédito. Ele estava apenas saindo. Pedro caminhava ao lado dele, sua pequena mão novamente na do pai. E Lucas se movia com a facilidade específica de uma pessoa que fez o que veio fazer. Não o que planejou quando chegou, mas o que se revelou necessário e achou suficiente. Sofia disse por trás dele: "Obrigada." E ele se virou e olhou para ela e disse: "Você teria lidado com isso?" E ele falava sério. E ela olhou para ele com a expressão de alguém recebendo um presente que não sabia que precisava, que era o presente de ser vista como capaz em vez de ser salva. Na porta, Pedro olhou para o pai. Seu rosto havia passado por várias expressões ao longo da noite: confusão, tensão, a atenção focada de uma criança na presença de um comportamento adulto que ele está tentando decodificar. E chegar agora a algo mais claro, embora não totalmente em repouso, porque a clareza levantara uma nova questão. Lucas segurou a porta e olhou rapidamente para trás através do vidro. Ele podia ver Helena de perfil conversando com Carlos, sua postura ainda e exata. Ele podia ver Sofia parada junto à sua mesa limpa, queixo erguido, alguma qualidade em sua postura que havia mudado desde o início da noite. Um peso redistribuído, uma postura ajustada como se algo que ela vinha carregando em um ângulo desajeitado tivesse sido movido para uma posição que ela podia gerenciar. Ele não conseguia ver Vitor. Ele deixou a porta fechar. Olhou para Pedro e disse: "Nós não precisávamos vencer. Apenas fizemos o que era certo." Pedro pensou sobre isso por 3 passos e então disse: "Ok", com a finalidade de uma criança arquivando uma nova regra. Helena os observou pela janela enquanto se afastavam. Ela ficou parada por um momento depois que eles se foram e então se virou para a sala com a expressão de alguém que acabara de encontrar uma pergunta que não pensara em fazer. Helena encontrou Lucas 3 dias depois. Não através do restaurante, ela não perguntou nada a Sofia, respeitando o mesmo limite que vinha respeitando há meses, mas através do processo formal e rastreável de alguém que trabalha com tecnologia e sabe como localizar uma pessoa quando tem um primeiro nome, um rosto e uma área geográfica. E o corpo do e-mail tinha 4 frases: quem ela era, o que havia observado, o que estava preparada para oferecer, e uma declaração de que ele não tinha nenhuma obrigação de qualquer tipo de responder. A oferta era um cargo sênior de integração de sistemas em sua empresa, em tempo integral, com um valor de remuneração que Lucas, ao abrir o e-mail em uma terça-feira de manhã, em sua mesa da cozinha com o café, esfriando ao lado de seu laptop e a tigela de cereal de Pedro ainda na pia, teve que ler 2 vezes para confirmar que havia entendido corretamente. Era quase o dobro do que seu trabalho freelancer havia produzido no melhor ano que ele tivera desde a demissão. Ele leu o e-mail uma 3ª vez. Pousou o café. Pensou por um longo tempo. Os 3 anos anteriores da vida profissional de Lucas Silva tiveram a forma de uma história que ele não queria viver, mas que viveu de forma íntegra de qualquer maneira. Aos 24 anos, ele era engenheiro de sistemas sênior em uma empresa de tecnologia de médio porte, a pessoa mais jovem em seu nível. Uma distinção que importava menos para ele do que a qualidade do trabalho, que era um bom trabalho, cuidadoso e exato. Ele também tinha 24 anos quando escreveu um memorando interno documentando uma série de irregularidades no tratamento de dados em um sistema de relatórios de clientes. Irregularidades com implicações legais que exigiam uma divulgação ao cliente que certas pessoas na empresa tinham um forte interesse em não fazer. O memorando foi recebido com o silêncio que se segue a uma verdade inconveniente em uma sala confortável. 3 semanas depois, Lucas recebeu um acordo de rescisão e um documento de não divulgação. Ele assinou o não divulgação porque tinha um filho de 2 anos em casa, uma hipoteca e nenhuma outra renda. Ele não deixou de acreditar que o memorando estava correto. Ele seguiu sua vida profissional desde então em seus próprios termos, aceitando apenas trabalho que não o obrigasse a desviar o olhar do que estava vendo. Ele estava trabalhando como freelancer desde então, bom trabalho, clientes confiáveis
invisível da maneira que a liberdade tende a tornar uma pessoa invisível. Ele ajustou suas expectativas para baixo no sentido material e recusou-se a ajustá-las em qualquer outro sentido, o que era um arranjo que funcionava principalmente e lhe custava algo real ocasionalmente e que ele nunca considerara seriamente abandonar, porque a alternativa, a versão de si mesmo que aceitou a rescisão e decidiu que da próxima vez seria diferente, era uma pessoa que ele não mais reconhecia. O e-mail de Helena continha, em seu parágrafo final, uma informação que ela mencionou quase incidentalmente, como se não tivesse certeza se era relevante. Sua empresa, 2 anos antes, quase perdera um grande contrato governamental devido a uma falha crítica em um sistema de integração de terceiros. A falha havia sido identificada e corrigida ao longo de um único fim de semana por um contratado que trabalhou anonimamente através de uma empresa intermediária. Faturou a taxa mínima do contrato e não deixou nome na documentação final, apenas um nome de usuário que a equipe interna havia registrado como LB Consult nas notas do projeto. A correção havia sido precisa. Havia salvo o contrato. O contrato valia $1,2 milhão para a empresa em seu primeiro ano e fora renovado 2 vezes desde então. Helena não sabia quem era a LB Consult até que ela verificou os registros de contratados da empresa intermediária, o tipo de diligência que ela fazia com todos que estava prestes a contratar, e viu o nome por trás do nome de usuário e associou ao homem de camisa gasta que havia contado a ela 3 dias antes exatamente o que havia testemunhado e nada mais. Lucas leu aquele parágrafo 2 vezes. Ele se lembrou do fim de semana de outubro, 2 anos atrás. Pedro na casa da mãe para o fim de semana. Lucas trabalhando numa noite de sábado em um conjunto de scripts de integração que alguém havia construído muito rapidamente e sem o tratamento de erros adequado, desenrolando a lógica enquanto a cidade ficava silenciosa do lado de fora da janela de seu apartamento. Ele não sabia quem era a empresa cliente. O intermediário havia mantido essa informação compartimentada da maneira padrão. Ele havia corrigido o problema porque estava lá para ser corrigido, e porque o desafio técnico o interessava, e porque a taxa, mesmo no mínimo, cobriria 2 meses de compras. Ele nunca mais pensou nisso. Ele compôs sua resposta ao e-mail de Helena lentamente, apagando e reescrevendo várias vezes. Não porque não tivesse certeza do que queria dizer, mas porque estava determinado a dizê-lo com a precisão certa, e a precisão às vezes exige paciência. Quando finalmente o enviou, o e-mail tinha 3 frases. A segunda frase dizia que ele estaria interessado em discutir a função. A primeira e a terceira estabeleciam os termos sob os quais ele o faria. As semanas que se seguiram alteraram as coisas de maneiras que foram pequenas individualmente e consequentes coletivamente. Sofia Monteiro terminou seus 3 Mendon douceado não porque ela alguém exigisse dela, mas porque ela havia dito a si mesma que completaria o ano, e ela o completou, chegando para cada turno com a mesma atenção que havia dedicado no primeiro dia, servindo bem suas mesas, dividindo suas gorjetas entre o aluguel e seu fundo de alfabetização financeira e uma pequena poupança de emergência que ela havia começado a construir com a disciplina de alguém que conhece o valor dos recursos que você constrói por si mesmo. Ela era diferente de uma maneira específica. Ela não mais mantinha o rosto na neutralidade controlada que havia usado como armadura por 8 meses. Ela olhava as pessoas diretamente. Ela respondia a clientes difíceis com a linguagem simples e clara de alguém que já havia demonstrado a si mesma que podia suportar a dificuldade. E a maioria das pessoas, ao que parecia, respondia à franqueza com uma versão de si mesmas que não estavam mostrando ao seu garçom. O gerente Carlos foi transferido para outro local pelo grupo proprietário 2 meses após o incidente. Uma reatribuição enquadrada como promoção, mas carregando a qualidade específica de uma consequência que não queria se anunciar como tal. Vitor Neves se encontrou com a equipe de eventos da empresa de Helena 3 semanas depois para discutir um possível acordo de patrocínio e foi informado na linguagem neutra dos negócios que o momento não era adequado para uma parceria. Ele não ligou de volta. Helena mudou uma política em sua empresa. Cada membro de sua equipe de liderança sênior era obrigado, uma vez por trimestre,
a passar um dia inteiro trabalhando no nível operacional de um departamento que não fosse o seu. A conversa aconteceu em uma manhã de sábado sobre as panquecas que eram a arquitetura fixa de seus fins de semana. Pedro comia com a eficiência focada de um garoto de 6 anos que tem lugares para ir. Uma manhã de desenhos, uma visita prometida ao parque, e ele pousou o garfo no meio da refeição e olhou para o pai com a expressão que Lucas havia aprendido a reconhecer como o precursor de uma pergunta que estava esperando na fila. Pai, disse Pedro, quando saímos do restaurante, nós ganhamos. Lucas olhou para seu filho, o rosto pequeno e sério, os olhos expectantes, e ele pensou na resposta da mesma forma que pensava em problemas que valiam a pena resolver, não buscando a resposta mais disponível, mas ponderando a pergunta até que a resposta certa surgisse. Ele virou o garfo uma vez no prato. Não, ele disse, o que fizemos não foi ganhar, não competimos. Apenas fizemos o que era certo. Pedro pensou sobre isso, mas o homem mau se meteu em apuros. Ele disse. Lucas assentiu. Às vezes isso acontece quando alguém faz o que é certo, mas não é por isso que você faz. Pedro pegou o garfo novamente. Por que você faz isso então? Lucas olhou para seu filho e disse, por que você estava observando? Pedro comeu mais 2 mordidas e então disse como se estivesse completando um cálculo. Eu estou sempre observando. Lucas disse, eu sei. E as 2 palavras carregavam tanto o peso de uma promessa quanto outra coisa, a sensação de um homem que passou 3 anos fazendo escolhas invisíveis e descobriu em uma única noite de sexta-feira que a pessoa que mais importava havia visto cada uma delas. Lucas começou na empresa de Helena na primeira segunda-feira do mês seguinte, chegando 12 minutos antes a um prédio que ele já havia tecnicamente salvado uma vez, sem que ninguém lá soubesse seu nome. Ele aceitou o papel com 2 condições. A primeira era um horário de início flexível nos dias de escola, inegociável. A segunda era o direito de levantar preocupações por escrito sem ser gerenciado por levantá-las, o que Helena concordou com a velocidade de alguém que já havia decidido que era a única maneira de ela querer administrar uma empresa. Ele era bom no trabalho, o que não surpreendeu ninguém que estivesse prestando atenção. E ele encontrou na estrutura de um lugar que operava de acordo com o padrão que ele havia passado 3 anos insistindo privadamente algo que não esperava sentir. Um tipo de facilidade, o alívio de baixa frequência de uma pessoa que vinha mantendo uma posição sozinha por muito tempo e finalmente encontrou o terreno que sempre esteve lá. Existe um tipo de poder que reside em coisas visíveis, em títulos, em recursos, na capacidade de fazer uma única ligação que remodela a paisagem ao redor de outra pessoa. E então existe o outro tipo, mais silencioso e menos visível, que vive na decisão de dizer algo verdadeiro quando o silêncio está disponível, de permanecer de pé quando a ameaça é real, de fazer a coisa certa na frente da pessoa que você está criando para entender como são as coisas certas. Um tipo de poder enche uma sala. O outro constrói uma. Lucas Silva já sabia qual tipo ele tinha. Ele sempre soube. Ele apenas estava esperando pacientemente e sem reclamar que a sala o alcançasse.